Olá, jovem mancebo! Vamos agora prever então a velocidade de um corpo? Se liga aí! Bom, vamos lá. Nossa quarta parte do estudo da cinemática, agora com a equação que prevê a velocidade ao longo do tempo, né? Bom, com base na definição de aceleração, podemos realizar algumas transformações algébricas para isolar a velocidade final no MRUV, tá? Movimento retilíneo uniformemente variado. O que essa frase bonita, que você não entendeu, provavelmente quis dizer? É o seguinte, se a gente admite que o tempo inicial para as nossas medições sempre é igual a zero, a gente pode pegar essa equação da aceleração e transformar ela na variação, né? V final menos o V inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, e admitir que o tempo inicial é zero. Então ele some. A gente só vai ter V menos V0, né? Velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo, que é o tempo total do teu estudo daquele movimento. Então, se eu pegar o t, tá, e passar para o outro lado, que estava dividindo, vai acabar multiplicando, eu vou ficar com a vezes t igual a v final menos v inicial. Pego o menos v inicial, passo para o outro lado, ele era menos, passa a ser mais, vai ficar a vezes t mais v0 igual a v. Se eu só rearranjar a equação, girar ela, eu vou acabar com v igual a v0 mais at. Tá? E isso aqui a gente chama de função horária da velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado. O que essa bagaceira toda quer dizer? Quer dizer que agora eu tenho aceleração. Tá? Eu tenho aceleração na minha equação. Isso significa dizer que a velocidade vai mudar. Função horária é porque o tempo vai determinar qual vai ser o valor da velocidade final. Tá? Por quê? Porque se eu tenho uma variação de velocidade, eu tenho que ter uma velocidade inicial. Pode ser até zero a minha velocidade inicial, ou seja, não ter velocidade, mas o valor é zero. Então eu tenho um valor para a velocidade inicial e depois de um determinado tempo eu terei outro valor para a velocidade final. Perfeito? Então eu sei nesse caso que eu só vou usar essa expressão quando eu tiver mais de uma velocidade para o corpo. Por quê? Porque se eu tiver mais de uma velocidade para o corpo, eu tenho necessariamente um corpo com aceleração. E aí eu posso usar essa equação. Quer dizer então que eu não posso utilizar a equação, a outra, a função horária da posição, que a gente viu no vídeo passado? Não. Você não pode usar aquela equação para esse tipo de movimento, porque aquela equação só servia para movimentos com velocidade constante. Agora nós não temos mais velocidade constante. As nossas velocidades variam. E elas variam, como a gente viu no vídeo anterior, causando variações na posição onde vai estar o corpo. Mas se liga que essa previsão a gente também vai fazer. Continuando. Em outras palavras, aqui essa equação me diz que a velocidade é influenciada pelo tempo e como ela é influenciada pelo tempo. Ela me dá, essa expressão me dá essa relação. Óbvio, eu também posso utilizá-la da maneira contrária, ou seja, se eu sei que o corpo saiu da velocidade zero para a velocidade 100 km por hora, tendo uma aceleração de, sei lá, 10 km por hora ao quadrado. Quanto tempo vai levar para isso acontecer? Perfeito? Então ela não serve só de um jeito, ela também pode ser usada do outro modo, que funciona numa beleza, desde que haja aceleração. Você não pode usar essa equação se não houver aceleração. Porque se você olhar para essa equação e disser que a aceleração é zero, o que vai acontecer? O a vezes o tempo, né? 0 vezes t vai dar zero e a velocidade final vai ser igual à velocidade inicial. Então não adianta usar essa equação. Muito bem, vamos prever a velocidade. Veja só o que acontece com o gráfico dessa equação. Bom, se a gente tem um gráfico de v por t, né? Velocidade versus tempo, em que o valor da velocidade inicial com o passar do tempo é sempre o mesmo, então nós temos um caso da velocidade constante, ou seja,
o corpo tem velocidade, tá? E ela é igual sempre. Então, nesse caso, pode significar duas coisas, tá? Ou o corpo não se movimentou, a velocidade dele é zero, perfeito? Ou a velocidade dele é constante e igual a um valor determinado, tá? Ela pode ser positiva ou negativa, tanto faz, mas se no meu gráfico de velocidade por tempo não houver inclinação nenhuma na reta, isso significa duas coisas, tá? Não existe aceleração e a velocidade é sempre a mesma, tá? Então, nos dois casos, se não houver inclinação na reta, nos dois casos de a velocidade ser zero ou a velocidade ser a mesma sempre, não existe aceleração, tá? Agora, se no gráfico houver uma inclinação, isso significa que, veja, com o passar do tempo, o valor da velocidade vai mudando, ele não é sempre o mesmo. Isso significa dizer que a velocidade muda em relação à velocidade inicial com o passar do tempo. E quando a inclinação é para cima, eu sei que a velocidade está aumentando. Nesse caso, nós teremos, né, com o passar do tempo, uma velocidade acelerada, ou seja, cuja aceleração é positiva. Tá? Então, aí a velocidade vai sempre aumentar. Então, se era 1 metro por segundo, passa a ser 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque a reta está subindo. Então, inclinações para cima, a aceleração é positiva. Mas necessariamente não precisa ser só deslocamentos para uma direção. Você tem deslocamentos para outra direção. Mas aí a gente vai ver como é que fica a reta. Entretanto, deslocamentos para cima, aceleração positiva. Se ocorrer de que a velocidade inicial vai diminuindo ao longo do tempo, tá? Nesse caso, nós sabemos que os valores da velocidade vão diminuindo. Então, nesse caso, nós temos um movimento dito retardado, onde a aceleração tem valor negativo. E quando a aceleração tiver valor negativo, então o corpo está freando, está diminuindo a velocidade. Perfeito? Do mesmo modo que antes, com a inclinação para cima, o corpo estava aumentando a velocidade. Tá? Aí tem o seguinte: se a reta acelerada, né, aceleração positiva, estiver acima, né, do eixo positivo da velocidade e a inclinação para baixo, tá, no eixo positivo da velocidade, tá, a linha verde, o movimento é retardado, ou seja, progressivo, no sentido crescente da trajetória. O que isso quer dizer? Lembra que há alguns vídeos eu estipulei que para um lado era positivo, para o outro negativo? E que a velocidade positiva ia no sentido positivo do deslocamento e a velocidade negativa ia no sentido negativo do deslocamento? Agora, a aceleração positiva ou negativa vai dizer se vai estar aumentando a velocidade ou diminuindo a velocidade. Mas também vai afirmar se está indo para o sentido positivo do deslocamento ou para o sentido negativo do deslocamento. Quando é que eu sei isso? Nesse caso, eu sei que ele está indo no sentido positivo do deslocamento. Mas quando é que eu vou saber que está indo no sentido negativo do deslocamento? Assim, ó. Quando ele estiver inclinado, isso na parte negativa, quando ele estiver inclinado para baixo, vai ser acelerado, e quando ele estiver para cima, vai ser o retardado. Mas, aí o que isso significa? Ah, mas é o inverso do outro? Certo, é o inverso do outro, mas porque o corpo está indo no sentido contrário ao estipulado como sendo positivo. Perfeito? Então você tem que entender uma coisa. Se a reta estiver na parte positiva do gráfico, ela segue aquela função, aquela ideia lógica, né? Se a reta estiver inclinada para cima, aumento da velocidade. Se estiver inclinada para baixo, diminuição da velocidade. Ou seja, para cima acelerando, para baixo freando. Para cima, aceleração positiva, para baixo, aceleração negativa. Se o gráfico estiver abaixo do zero ali, ou seja, na parte negativa das velocidades, é o contrário. Se na parte negativa das velocidades a reta estiver inclinada para baixo, ela está acelerando, indo para o lado dito negativo. E se tiver
ao contrário, né, subindo, ela está diminuindo a velocidade, indo para o lado negativo. Perfeito? Então a gente chama isso de movimento progressivo, quando ele vai no sentido positivo da trajetória, e movimento retrógrado, quando ele está retornando ou indo para o lado negativo da trajetória. Tá? Fica ligado. Então veja só, nas posições positivas o sentido é crescente da trajetória, e nas posições negativas é o sentido decrescente da trajetória. Tá? Outra coisa também você pode fazer com um gráfico V por T, é o seguinte: esse desenho que ele faz, se você calcular a área embaixo da reta, você vai ter exatamente o valor do deslocamento. Tá? Então veja, se você calcular a área do gráfico, tá? Para qualquer gráfico V por T, se você calcular a área da figura geométrica que ele forma, nesse caso aqui, tá? É um trapézio, então você tem a base maior, a base menor vezes a altura, que é base maior. A base maior vai ser a velocidade final, a base menor é a velocidade inicial e a altura é o tempo. Tá? Então esses são os meios de se retirar nessa figura os dados para a área do trapézio. Mas, por exemplo, a velocidade inicial pode ser 0, então ele vai sair uma reta direto e vai formar um triângulo. E o triângulo é lado vezes lado dividido por 2. Tá? Então você só vai precisar da velocidade final e do tempo e dividir por 2. Se for um quadrado, ou seja, o exemplo em que a velocidade é constante, é lado vezes lado, ou seja, é a velocidade vezes o tempo. Tá? E isso te dá o deslocamento do corpo, tá? Porque agora nós estamos trabalhando com um gráfico de velocidade por tempo. Não é mais espaço por tempo. Aqui, nesse eixo vertical, você tem a variação da velocidade. Perfeito? Então, é isso. Para a parte em que nós temos a previsão da velocidade com o movimento acelerado, os gráficos, e no próximo vídeo a gente vai ver a questão de uma equação específica para o movimento acelerado, mas para prever a posição, tá? Então, te vejo no próximo vídeo. Até mais.